Que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Que bom poder participar desse culto. Que o Senhor para sempre seja glorificado. Se você trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Enquanto você procura aí, eu quero aproveitar a oportunidade, quero remir o tempo e quero glorificar a Deus pela vida do pastor Alexandre, que de forma tão calorosa sempre nos recebe nessa igreja. Muito bom poder retornar, estar debaixo da sua autoridade espiritual, estar perto dessa igreja abençoada, tão acolhedora, os obreiros ali na portaria, sempre muito solícitos em ajudar. Deus abençoe vocês. Ao meu amigo Mauro, Deus continue te abençoando, fez o contato, estendeu o convite, obrigado, tá? Mais uma vez, me permitir vir aqui. Ao Marlon, Deus abençoe você, e a todos os irmãos e irmãs, os pastores aqui da igreja, Deus abençoe. Enquanto você procura, talvez você já tenha achado, está aqui, né? Eu quero só apresentar para vocês um material que tem abençoado muito a minha casa, e o desejo do meu coração é que abençoe a sua casa também. Os dias que nós estamos vivendo, eles são dias trabalhosos, dias desafiadores, e Deus colocou sobre nós uma responsabilidade, que nós deveríamos fazer discípulo, e isso precisa começar dentro das nossas casas. Nós temos percebido que as redes sociais, ela tem roubado o papel dos pais em muitas casas, no lugar dos filhos, e nós entendemos que a Bíblia nos orienta que era a missão do pai, era a missão da mãe, ensinar a criança no caminho que se deve andar. Quando nós olhamos para a história de Israel, a gente percebe que antes de ter a palavra escrita, o que permanecia entre eles era a tradição oral, era os pais que apresentavam aos filhos quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Isaac, quem era o Deus de Jacó. Eles faziam isso para que a fé estivesse enraizada dentro deles. A palavra fé no hebraico, ela quer dizer emuná, e emuná é oriunda de outra palavra hebraica que quer dizer humã, que significa artesão. A fé, ela não é algo que nasce pronto, o que nós colocamos como uma peça do vestuário de uma roupa. A fé é como uma obra de um artesão, que vai sendo moldada, vai sendo construída, até se tornar forte e sólida. Então, eu trouxe aqui um devocional infantil. São 365 histórias bíblicas, para que você invista tempo com os seus filhos antes de dormir e leia uma porção da palavra de Deus. São histórias ilustradas, histórias simples, mas objetivas. Você não vai gastar mais de 10 minutos lendo, orando com ele, e você tem a oportunidade, é uma ferramenta a mais, para você discipular os seus filhos no caminho que deve seguir. Cada página, ela tem um QR Code, se você apontar a câmera do seu celular, você tem acesso ao audiobook, e no final já faz uma oração. É um material muito fácil de manusear, já vem com os dias do ano todos certinho, para você não se perder no seu cronograma. Então todos os dias já estão ali marcados, e é uma forma de você, de forma fácil, apresentar a palavra de Deus para os seus filhos. Yuri, eu não tenho filho, o que eu faço? Então dê de presente para uma criança que você sabe que vai abençoar. Quando Ana, ela entrega Samuel ao templo, a entrega dela não termina o propósito dela, mas a Bíblia diz que de ano em ano ela levava uma túnica para ele. Isso fala que Ana vestia Samuel do seu futuro, ela investia no futuro do seu filho. Então invista, é apenas R$30, vai estar ali fora à minha esquerda, eu vou estar ali, se você quiser, eu
dou uma dedicatória para você. Eu não sou o autor dessa obra. Esse material, todo o recurso desse material, ele está sendo direcionado para um projeto que Deus me deu, que é maior do que eu, mas o Senhor vai ser glorificado nisso. Dentro de pouco tempo eu vou apresentar para vocês. Então, além de você ser abençoado, você vai estar me abençoando também, tá bom? Tem máquina de cartão, vai estar ali atrás. Se você quiser, passe lá. João capítulo de número 11, versículo de número 1 diz assim: estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que lhe tinha enxugado com os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3: e mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Feche os teus olhos, inclina a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa essa noite, mais uma vez para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra é tua, essa igreja pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito tenha liberdade em passear nesse lugar. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser salvar, salva. Se o Senhor quiser batizar com teu Espírito, batiza. Deus, amarra-nos no teu altar, Senhor. Leva a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Que só saia da minha boca, Senhor, aquilo que vier do teu alto e sublime trono. Fica conosco até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Olhe para cá, redobre sua atenção, empreste a sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus tem colocado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo de número 11, a Bíblia fala a história de 3 irmãos que estão vivendo uma crise familiar. Marta e Maria percebem que para Lázaro não há outra saída a não ser um milagre. A situação dele é muito crítica e eles entendem que só Jesus pode reverter o quadro clínico que Lázaro se encontra. E uma vez que elas sabem aonde encontrar Jesus, que está em Jerusalém, e essa família se encontra numa aldeia simples chamada Betânia, o texto deixa-nos a entender que Marta e Maria, elas pegam um mensageiro e escrevem um bilhete, uma mensagem, direcionadas a Jerusalém, a fim de que chegasse até Jesus e ele pudesse mudar a história dessa família. O que me chama a atenção não é o pedido de socorro. O que me chama a atenção é como que a observação que essas 2 mulheres colocam nesse pedido de socorro. Elas não apenas buscam a ajuda de Jesus, mas elas fazem questão, versículo de número 3, de destacar que não é qualquer um, mas é Lázaro, aquele que tu amas. Isso chama a minha atenção, porque Jesus, ele ratifica isso no versículo de número 5, quando ele abre o coração, ele diz que de fato ele amava Marta, Maria e Lázaro. Então esse amor, ele não é algo escondido, mas ele é algo explícito. Isso me chama a atenção, porque nós entendemos que diante de Deus todos nós somos iguais. Deus não tem filhos prediletos. Mas o que essa família fez que despertou
esse sentimento em Cristo e que faz ele verbalizar que de fato ele amava essa família. O que deixa para nós claro e o que vai nos chamar a atenção é que, apesar do capítulo de número 11 ele ser o mais famoso da história de Jesus, com Marta, Maria e Lázaro, a história de Cristo com essa família não começa em João 11, mas ela começa em Lucas capítulo 10. Em Lucas 10, quando Jesus chega a primeira vez dentro dessa aldeia, essas pessoas fazem algo que eu acredito, que chamam a atenção de Jesus. Jesus, ele veio para que pudesse curar os enfermos, dar vista aos cegos, libertar aqueles que estavam em prisões. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E durante o seu ministério terreno, Jesus entrou na casa de muitas pessoas e se manifestou. Jesus entrou na casa de Jairo, Marcos capítulo de número 5, ele entra na casa de Jairo e ele cura a filha de Jairo, que já estava morta, ele ressuscita ela. Ele entra na casa da sogra de Pedro e ele cura aquela mulher. Ele entra na casa de Zaqueu e ele restaura o caráter daquele homem. Então, todas as vezes que Jesus entra na casa de alguém, ou que as pessoas vão até ele, de alguma forma ele se manifesta, ele manifesta a sua glória, ele manifesta o seu poder, e isso para Jesus nunca foi um problema. Eu repito, ele veio a essa terra para isso, para desfazer as obras do diabo, para conectar o homem a Deus outra vez, para refazer a ponte que outrora havia se quebrado. Mas talvez nos raros momentos da sua vida que ele está no ambiente, e talvez nesse de forma especial, aqui eu acredito, pastor, que fora uma das poucas vezes em Lucas 10 que Jesus não se sentiu sendo de alguma forma usado, mas ele se sentiu acolhido dentro daquele cenário. Porque em Lucas 10, quando ele chega na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, eu imagino Jesus olhando para aquele lugar e procurando uma necessidade, procurando alguma coisa que aquela família precisasse, para que ele pudesse deixar ali alguma cura, algum milagre, alguma libertação. E eu imagino Lázaro olhando aos olhos do mestre e dizendo: olha, você já deve ter passado por muitas casas, e todas essas casas que você entrou, alguma coisa necessitava que o Senhor fizesse, mas hoje, aqui dentro, a gente não precisa, graças a Deus, de nenhuma cura. Hoje aqui dentro, a gente não precisa de nenhuma libertação. Hoje, a gente não precisa de nenhuma provisão. Eu imagino Jesus entrando naquela casa e vendo que não havia visualmente uma necessidade. E eu imagino ele olhando para Jesus e dizendo: hoje, o que é suficiente para nós e o que basta é a tua presença aqui dentro. Eu imagino o quanto isso deve ter mexido com Jesus. Enquanto ele estava ali, tinha uma família se movendo para querer servir a ele, para querer ofertar o melhor. Isso deve ter arrebatado o coração de Cristo. Por quê? Porque Jesus é apaixonado por pessoas que vêm à sua casa, que colocam os seus pedidos aos pés do Senhor, que vêm para um culto de impacto como esse, querendo receber alguma coisa extraordinária. Mas Jesus também gosta de forma extraordinária de gente que não encontra Ele só nos momentos de necessidade, mas gente que entra dentro de casa, fecha a porta do quarto, coloca o celular em modo em avião e diz: Deus, agora eu quero ouvir a tua voz, agora eu quero estar contigo, a tua presença para mim, ela é suficiente. Isso mexe com Jesus. Crentes que são apaixonados por Ele, pessoas que querem estar com Ele, independente do que Ele pode dar, independente do que Ele pode fazer, independente do que aquilo que as mãos dele são capazes de fazer, mas porque são apaixonados pela presença dele, pelo cheiro dele, pela paz dele, pela transformação dele, pelo que ele é. E talvez esse relacionamento, que foi construído não num tempo de necessidade, mas num tempo de comunhão, fez agora Marta e Maria se sentirem confortáveis demais para olhar para Jesus e mandar uma mensagem dizendo: olha, não é qualquer um que precisa da tua ajuda, é aquele que tu amas, é aquele que o Senhor tem um carinho especial por ele. E Jesus abre o coração dele dizendo de fato que ele amava a Marta, a Maria e Lázaro. Esse pedido, esse bilhete me chama a atenção
a forma que ele foi montado, a forma que ele foi construído. E eu posso imaginar Jesus recebendo das mãos do mensageiro um bilhete, olhando aquilo que Marta e Maria estão pedindo, e ele liberando uma palavra para dentro de Betânia, para dentro dessa casa, e ele dizendo: pode ir para casa, pode ir em paz. Verso 4: porque essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a vida. Você já imaginou ouvir isso da boca de Jesus, essas palavras saindo dele, que aquilo que a gente pensava que daria errado, que todo medo que a gente tinha, que todo caos que a gente gerou aqui dentro, ele trazendo uma palavra de conforto ao nosso coração, dizendo: pode ir em paz, porque essa enfermidade não terminará da forma que vocês esperam ou têm medo que termine, mas essa enfermidade vai servir para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. O mensageiro pega essa palavra, Mauro, e ele está voltando para Betânia. O que ele não sabe, Marlon, é que da forma que ele deixa Betânia, não é da mesma forma que ele encontra quando volta. Quando ele volta para Betânia, o cenário que se desenha é muito diferente de quando ele saiu, a ordem de Marta e Maria para encontrar Jesus. Quando ele volta, ele dá de cara com um funeral montado, ele dá de cara com um homem morto, as pessoas ali chorando em prantos por causa da morte, e talvez duas mulheres, Marta e Maria, olhando nos olhos do mensageiro, com um olhar de esperança, dizendo: você era a nossa última esperança, o que você saiu para fazer era aquilo que nós esperávamos que viesse a dar certo. Vocês encontraram Jesus. E eu imagino o mensageiro dizendo: encontrei. Entregou a mensagem para ele, disse que era Lázaro, e ele dizendo: eu disse que era Lázaro, disse que era aquele que ele amava, e o mensageiro dizendo: eu disse que é aquele que ele amava. E aí encontrou ele, encontrei, e aonde ele está, ele não veio. Eu imagino o semblante de Marta e Maria caindo, a esperança indo embora, e elas pensando: agora já não tem mais o que fazer. Mas esse mesmo mensageiro, ele olha para elas e diz: mas eu tenho uma palavra dele para deixar nessa casa hoje. Eu tenho uma palavra dele. Eu imagino essas mulheres olhando, dizendo: então fala, porque se vem dele eu quero ouvir, fala. E eu imagino ele dizendo: ele me mandou dizer. Ele olha para Marta com os olhos em lágrimas, ele olha para Maria chorando, e ele olha para um corpo gelado, talvez enrijecido já, e ele diz: ele me mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. Eu imagino a mente dessas mulheres bagunçadas, e ele olhando para elas e dizendo: agora a escolha é sua, ou você fica com a tua realidade, com esse cenário de morte, ou você fica com a palavra do mensageiro. Agora a escolha é sua, ou você fica com aquilo que os seus olhos estão vendo, ou você fica com a palavra do mensageiro. Eu vim pregar no culto do impacto uma palavra que vai de encontro à sua realidade. Talvez você deixou em casa uma casa destruída, talvez você deixou filhos rebeldes, talvez você deixou uma crise naquela empresa que você não sabe como pagar, mas eu vim aqui liberar uma palavra que vai de encontro à sua realidade. O cenário que se desenhou na sua casa não é o estágio final da sua família. O cenário que se desenhou na sua vida amorosa, na tua vida profissional, não é o último estágio. Há uma palavra de Deus sendo liberada em direção ao seu caos, e a palavra de Deus não terminará desse jeito. Agora a escolha é sua, ou fica com a mensagem do mensageiro, ou fica com a realidade da sua casa, ou fica com a palavra que eu estou liberando nesse altar essa noite, ou fica com esse filho rebelde, ou você fica com a palavra que foi impetrada pelo pastor aqui na ministração dos louvores, ou você fica com a sua crise. A escolha é sua, ou fica com a mensagem do mensageiro, ou fica com o que os teus olhos estão dizendo. Mas uma coisa eu sei, Marlon, que crente não vive do que vê, crente vive do que sabe. Crente não vive da sua realidade, crente vive do que sabe. Porque o que nós vemos vai de encontro ao que ele fala para nós.
E é por isso que o nosso cenário não pode ser um obstáculo para não acreditarmos no que Ele falou. Por quê? Porque se nós acreditássemos só no que vemos, então nós perderíamos a oportunidade de glorificar a Ele enquanto não vemos. Se Abacuque servisse pelo que visse, ele não glorificaria a Deus, mas ele disse: eu não vivo do que vejo, eu vivo do que sei. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que no campo falte mantimento, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja mais nada, todavia eu confiarei em Deus. Crente não vive do que vê, crente vive do que sabe. O cenário que se desenrolou para Jó foi um cenário de caos. Ele viu seus filhos mortos, ele viu suas empresas falindo, seus gados sendo roubados, ele viu a sua saúde indo embora e o seu casamento em crise, e alguém disse: não tem mais jeito, esquece tudo, abandona esse Deus e morre. Mas Jó disse: eu sei. O pastor já profetizou aqui, eu vou pegar um gancho na mensagem dele. Ele disse: eu sei. Sabe o que, Jó? Que ainda que os meus olhos tentem sabotar o que eu acredito, eu sei. Que ainda que os meus olhos não enxerguem aquilo que ele me disse, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E em breve, ainda que tudo esteja derrubado, em breve ele se levantará ao meu favor. Quem acredita nessa palavra? Você não vive do que vê, você vive do que sabe. O que tal se desenrolando ao teu redor? Está tudo destruído, mas eu vim pregar para essa igreja dizendo: eu sei que não é o que eu vejo, é o que ele diz. Eu sei que não é o que eu vejo, é o que a palavra diz. A última palavra sairá da boca dele, e eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, antes de tudo acabar, Jesus pisará em Betânia. Tem alguém que crê nisso aqui essa noite? Então faz o barulho que o diabo não gosta nessa casa. Oh, glória, oh, aleluia. Vai, porque essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a vida. Quando eles saem, Jesus não está em Betânia, pastor Alexandre, mas de Jerusalém ele já sabe o que acontece em Betânia. Não é porque ele ainda não começou a fazer da forma que a gente queria que ele fizesse, que ele não está por dentro daquilo que a gente colocou na mão dele para que ele fizesse. Não é porque ele ainda não começou a mexer da forma que você apresentou para ele, que ele não está no controle daquilo que você precisa. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Ele está em Jerusalém, ele não chegou em Betânia, ele ainda não pisou em Betânia, Mauro, mas de Jerusalém ele está dizendo: eu não perdi o controle, eu ainda não fiz o que me pediram, ainda não fui na hora que queriam que eu fosse, mas eu sei que tudo está debaixo do meu controle. Ele olha para os seus discípulos, ele diz: nós iremos a Betânia. Ele já começa a dizer, e alguém disse: vai fazer o que era ali? E ele disse: nós vamos ali para despertar a Lázaro. Os discípulos não entendem a figura de linguagem e dizem: Senhor, se ele está dormindo, então não precisa despertá-lo. Jesus abre o verbo e ele diz: não, Lázaro morreu. O mensageiro ainda nem chegou em Betânia, nem o mensageiro sabe o que está acontecendo, mas ele já sabe. E ele disse aos seus discípulos: ele morreu. Eu não vou ali para despertá-lo, eu vou ali para ressuscitar a ele. Então ele já sabe o que está acontecendo. E se ele sabe o porquê que ele não foi quando o mensageiro chama, nós temos alguns braços aqui para pensarmos acerca disso. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que Jesus, ele sempre tem algo a nos ensinar quando ele não faz aquilo que a gente espera que ele faça. Redobre sua atenção e me empreste sua mente aqui. A Bíblia fala da eficácia da oração.
A Bíblia diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia fala que se nós clamarmos a Ele, Ele é fiel para nos responder. Ninguém duvida da eficácia da oração, mas você já percebeu que tem orações que não são respondidas na mesma proporção que a gente pede. E eu aprendi que quando eu oro e Deus não muda uma situação, Deus está usando uma situação para me mudar. Quando eu estou orando por algo e Deus não mudou aquilo ainda que eu esteja orando, Deus está usando aquilo que eu preciso para mudar a mim, para que eu entenda aquilo que Ele quer. Então talvez eu acredito que uma das causas que fez Jesus não ir a Betânia é trazer algo para o coração de Marta e Maria. Segundo a medicina afirma, toda enfermidade ela é acompanhada por algo chamado sintomas. O que são os sintomas? Os sintomas são o que nos prepara para aquilo que está para acontecer. Ninguém fica resfriado de uma hora para outra, mas antes tem sintomas que estão te alertando que algo está para acontecer. Começa com uma coriza, começa com uma dor de cabeça, começa com uma indisposição. São sintomas te alertando: olha, você precisa procurar ajuda, porque se você não se tratar, o que virá após será ainda pior. Nenhum casamento termina de uma hora para outra, mas dão sintomas, sinais de que algo não está bem. Primeiro perde-se a comunicação, de repente vai perdendo-se o respeito, daqui a pouco há uma distância, um dorme num cômodo, outro dorme no outro cômodo, e os sintomas estão dizendo: olha, você precisa buscar ajuda, tem alguma coisa morrendo aí. Nenhum filho, nenhum irmão, nenhuma irmã se desvia de uma hora para outra, mas sintomas são alertas de Deus para nós. Começa com esfriamento, de repente as músicas lá de fora te atraem mais do que as daqui de dentro, as amizades de lá têm mais peso do que as daqui, e daqui a pouco você começa a esfriar na fé. Lázaro não estava à beira da morte de um dia para o outro, mas ele deve ter apresentado sintomas. E a pergunta que tange a minha alma é: quem tem um amigo da envergadura de Jesus, por que não recorreu a ele logo, mas tentou resolver do seu jeito, fazer do seu modo, seguir os seus caminhos? A gente tem esse péssimo hábito, a gente sabe quem pode resolver, mas a gente descarta a possibilidade, e a gente vai tentando do nosso jeito. A gente usa o nosso network, a gente vai até o gerente, a gente fala com os nossos amigos, nós vamos usando aquilo que está ao nosso alcance e que é mais fácil. E quando os nossos recursos se esgotam, nós fazemos igual Marta e Maria, colocamos a bomba no peito de Jesus, pastor, dizendo: venha rápido, porque Lázaro está quase morrendo. E a gente faz isso, e aí Jesus nos mostra que ele não pode ser uma válvula de escape, nenhum plano B. Ou ele é a primazia, ou ele não se encaixa em lugar nenhum na nossa vida. Se a gente não busca ele na hora que tem que buscar, ele não é obrigado a vir na hora que a gente acha que ele tem que vir. Jesus não faz mágica, Jesus faz milagre, e milagre requer cura, requer tratamento, milagre requer um agir, um mover sobrenatural de Deus. Nós somos assim, a gente não procura ajuda, a gente não busca um conselho, e quando tudo dá errado, a gente joga na mão do pastor como se o pastor tivesse que solucionar. A gente faz alianças quando não deveria fazer, a gente faz contratos sem pedir conselho, e quando tudo dá errado, a gente faz igual Marta: Senhor, entra nesse negócio, Senhor, nos socorre. Eu vi um pastor dizendo um dia que um obreiro chegou quebrado para ele, dizendo: pastor, me ajuda, aquela parceria, sociedade não deu certo, e agora eu estou quebrado. E aí o pastor olhou para ele e disse: você não me pediu uma orientação na hora de fazer a parceria, e agora está me pedindo orientação para como desfazer a parceria. Nós somos assim, nós tomamos um passo sem antes saber qual é a direção de Deus, e quando percebemos que nos precipitamos, achamos que Deus tem que vir na hora que a gente acha que Ele tem que vir, e resolver as coisas do nosso jeito. Marta tentou do jeito dela, Maria tentou
tentou do jeito dela, Lázaro tentou do jeito dele, e quando não tinha mais jeito, vieram correndo e disseram: Jesus vai lá, Jesus entra, Jesus resolve, e Jesus vai ensinar uma lição a essa família. Não, ou eu sou o primeiro na sua vida, ou eu não ocupo lugar nenhum. Ou eu sou o primeiro no seu coração, ou eu não ocupo lugar nenhum na sua história. A primeira coisa é ensinar algo para essas mulheres. A segunda coisa que faz nos pensar acerca desse texto, e eu queria que você refletisse sobre isso, é que Jesus, ele tem algo a passar, não só para quem está em Betânia, mas para quem está em Jerusalém ao seu lado. Na caravana de Jesus tem tudo quanto é tipo de gente, e a gente precisa aprender a suportar esse grupo que vem no pacote quando a gente decide entregar a sua vida para Jesus. Em Lucas capítulo 10, quando Lázaro está dando um banquete na sua casa, todos estão ali comendo, bebendo e desfrutando da hospitalidade de Lázaro. Mas agora no capítulo de número 11, quando Lázaro está à beira da morte, e alguém diz: vem Jesus nos socorrer, os discípulos olham e dizem: Senhor, não vamos não, porque se formos ali, eles irão nos apedrejar, eles irão nos matar. Ô raça de gente que está na casa dele quando ele está bem, mas não vai lá quando ele precisa. Está na casa dele quando ele tem o que ofertar, mas quando ele precisa de um socorro não vai. Na caravana de Jesus tem tudo quanto é tipo de gente, só tem um que não dá para trás quando a gente não tem o que ofertar. Quem? Jesus de Nazaré. Quando os discípulos dizem: não vou lá não, não vou visitar não, ele é o único que bate o pé e diz: vai todo mundo comigo e nós entraremos naquele lugar. Os homens desistem, os amigos voltam atrás, as pessoas acham que o problema é trabalhoso demais, mas ele, que é carpinteiro de profissão, ele sabe como consertar o que nasceu torto, ele sabe como endireitar. A mãe não sabe mais o que fazer, o pai não sabe mais o que fazer, os amigos já se afastaram, mas tem um que não desiste de nós, mesmo quando estamos nos lugares mais sombrios, e é ele que bate o pé e disse: não, vamos à casa de Lázaro, há um milagre a ser operado naquele lugar. Quando ninguém mais puder te socorrer, fica tranquilo, na eternidade tem alguém que não tem causa perdida e não tem nenhuma dificuldade para ele. Se ele tiver que entrar num hospital, ele entra. Se ele tiver que entrar num presídio, ele entra. Se ele tiver que subir uma boca de fumo para resgatar alguém, ele sobe. Por quê? Porque ele é Deus, e foi ele que pagou o preço pelo meu e pela sua alma. Então eu vim te dizer que Deus não abrirá mão de pessoas abandonadas em esferas da nossa família. Jesus vai, ainda que ninguém decida mais ir, ele vai até lá para socorrer. Ele diz: nós iremos até lá. Olhe para cá, dobre sua atenção e me empreste sua mente aqui. A proposta para ir é porque ele está no controle de todas as coisas, e o texto diz que ele vai explicar os motivos pelo qual ele não foi. Número 1, verso 15, ele diz: ainda bem que vocês não estavam lá quando Lázaro morreu. Por quê? Para que vocês pudessem crer. O grande problema que nós temos, pastor, é de que quando andamos com ele há bastante tempo, nós corremos o risco de achar que já conhecemos de tudo, que já sabemos de tudo o que ele vai fazer. Você já conhece alguém assim? Não vou naquele culto do impacto não, porque eu já sei como funciona. Vai cantar os louvores, depois vai um pregador pregar, depois impetra a bênção e a gente vai para casa. Tem gente que acha que conhece de tudo, tem gente que pensa que já viu de tudo. Jesus diz: ainda bem, eu me alegro que vocês não estivessem lá. Por quê? Para que vocês possais crer. Ainda bem que vocês não estavam lá, porque vocês já me viram curando, vocês já me viram libertando, vocês já me viram multiplicando pães e multiplicando peixe. Mas o que Pedro nunca viu, o que Tiago nunca viu, o que João nunca viu e Tomé nem imagina, é que agora vocês vão ver um homem morto andando outra vez.
Ele diz: ainda bem que vocês não estavam lá, porque eu quero que vocês creiam. Vocês vão ver o que vocês nunca viram. Já viram um defunto andando? Vão ver pela primeira vez. Primeiro motivo que ele não vai: ele queria que o seu colégio apostólico visse o que ainda não havia visto. Ele sabe, se eu não estiver lá, eu vou aumentar a fé dos discípulos, eles irão crer. O segundo motivo que faz Jesus não ir quando Marta e Maria chamam, porque Jesus não chega em Betânia para ressuscitar um defunto, ele vai ali para ressuscitar 3 defuntos. Ele não foi ali para ressuscitar apenas Lázaro, ele foi ali para ressuscitar Marta, Maria e Lázaro. Albert Schweitzer diz que a maior tragédia do mundo não é quando uma pessoa morre, mas é aquilo que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. O grande conflito é que essa família parou por causa de um defunto. Marta era uma mulher ativa que trabalhava na casa de Deus. Enquanto Jesus está ensinando, sabe onde Marta está? Está fazendo a engrenagem funcionar, está ajudando na cozinha, está ajudando nos bastidores, está manobrando o carro das pessoas, está ajudando ali onde ninguém vê. Marta é a mulher dos bastidores, está fazendo a engrenagem funcionar. E Maria é adoradora por excelência. Enquanto Marta está trabalhando, Maria está dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu quero ouvir o que ele tem para falar, eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Maria só aparece 3 vezes na Bíblia, pastor, e as 3 vezes, sabe onde ele está? Aos pés de Jesus. Uma, ela está sentada ouvindo a mensagem, a outra, ela está chorando, enxugando os seus cabelos, os seus pés com os seus cabelos. E agora em Lucas 11, quando ela está ali dizendo: Senhor, aonde o Senhor estava quando Lázaro estava morto? Essa mulher tem uma história aos pés do mestre, e Jesus está dizendo: eu vou lá em Betânia, porque eu não quero só Lázaro de pé, eu estou com saudade de Marta trabalhando de novo. Tem muita gente que parou por causa de um defunto dentro de casa, tem muita gente que não adora mais por causa de um defunto dentro de casa. E eu vim no Impacto para liberar uma palavra nessa igreja: eu vou colocar Lázaro de pé, porque eu estou com saudade de Marta trabalhando, eu estou com saudade das minhas Marias adorando. Se for preciso eu arrancar esse homem de lá para ver o brilho do teu rosto de novo, eu vou até lá. Mas o teu ministério, a tua adoração não vão ficar comprometidas por causa de um defunto dentro da sua casa. Tua crise te parou, teu medo te parou. O problema que você está vendo na tua casa te travou, está roubando a tua fé, está roubando a tua esperança. E ele disse: eu vou lá, para que os discípulos possam crer, para que Marta e Maria tenham a sua fé acesa outra vez. E versículo de número 45: muito dentre os judeus que tinham vindo ver Marta, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, diga comigo, creram nele. Não, fala com vontade, diga. Eles fizeram o quê? Creram nele. Jesus chegou em Betânia e está um bando de gente que foi ali com um propósito: qual? Visitar a Maria e visitar a Marta. Só que achando que estavam indo para um velório, se depararam com um culto. Por quê? Porque quem pensaram que estaria morto, viram o Rabi da Galileia arrancando ele de dentro do sepulcro e fazendo ele andar. Jesus sabia: deixa eu calcular aqui, se eu vou quando Marta pede, pastor, o que acontece? Se eu vou quando Marta pede, se eu vou quando Maria pede, eu vou fazer mais uma cura dentre as curas que eu já fiz. Isso não surpreenderá os discípulos, isso não mudará a história de Marta e Maria, e as pessoas não alcançarão a palavra. Mas e se eu deixo Lázaro morrer? Peraí, se eu deixo Lázaro morrer, eu aumento a fé dos discípulos, eu aumento a fé de Marta e Maria, e de quebra, com a ressurreição dele, eu arrebato uma multidão para o meu reino.
numa tacada só, muitas almas se convertem. Quer saber de uma coisa? Marta e Maria querem Lázaro curado, mas Jesus colocou na balança e disse: é melhor ele morto do que vivo. Ele olhou e disse: Lázaro, morre. Para Jesus, Lázaro vale mais morto do que vivo. Para Jesus, é muito mais benéfico Lázaro morrer do que curar ele quando Marta e Maria pedem. Só que por que Jesus não fala isso? Para proteger elas. Porque se Jesus te falar o caminho que ele vai usar para te promover, a gente endoida. A única palavra que ele diz é: pode ir, que essa enfermidade não é para a morte, é para vida. Mas ele não disse que para viver primeiro ele precisava que ele morresse. E sabe por que ele não compartilha? Para que a gente não fique desesperado. Porque se Jesus falasse tudo o que ele vai fazer para cumprir a promessa que ele te fez, a gente pensaria que não teria estrutura. Aí você está fazendo uma oração dizendo: Senhor, vem aqui, não deixa Lázaro morrer não. E Jesus está olhando dizendo: você não entende os meus caminhos, é melhor que ele morre. Você está dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, eu estou no culto, eu estou na tua igreja, não deixa Lázaro morrer não. Entra com intervenção. Jesus está dizendo: eu vou fazer algo que você não imagina, mas para isso eu preciso te frustrar. Lázaro morre. Você está dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, não deixa essa porta fechar. E Jesus está dizendo: não, mas para que eu abra outra, essa primeiro precisa estar errado. Fecha. Senhor, pelo amor de Deus, não deixa esse relacionamento terminar. E ele disse: não, eu já preparei um casamento para você. Você não entende o meu caminho, mas para que você chegue lá, eu preciso que faça alguma coisa. Termina. Senhor, pelo amor de Deus, não deixa eu ser mandado embora. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Ele está dizendo: não, se eu te explicar o que eu vou fazer, você endoida, você se desespera. Só confia no meu caráter. Você está gemendo e orando para não perder o emprego. Ele está dizendo: a única forma de eu te dar o que você me pede é te tirando do teu ponto de equilíbrio, da tua segurança. Então eu vou ter que fechar a porta, eu vou ter que te levar para o leito, eu vou ter que deixar as coisas darem errado, eu vou ter que deixar o dia mal chegar, eu vou ter que deixar você precisar ir ao leito. E quando todo mundo pensar: vai terminar assim, ele vai dizer: não, esse é o caminho que eu usei para manifestar a minha glória na sua vida, e para que eu salve alguém naquela casa. Se eu tiver que levar para o leito primeiro, você confia no meu agir. E para eu te prosperar, se eu tiver que fazer você hoje vender o que você tem, você confia no meu agir. Você não entenderia se eu te dissesse que Lázaro precisaria morrer. Então para você só basta saber que o que eu vou fazer é excelente, é sobrenatural. Mas entre a minha promessa e o cumprimento dela, haverá dias de luto, dias que você pensar que não vai ser ouvido, dias que você vai se desesperar. Mas eu vim aqui para dizer: você está no intervalo de Deus entre a sua oração e o milagre dele. São dias trabalhosos, são dias sombrios, são dias de desesperança, são dias que você quer dormir até mais tarde, são dias que você não quer comer, são dias que você pensa que ele te abandonou, mas ele está aqui dizendo: não, eu não me esqueci do que você pediu, eu pisarei em Betânia. Oh, minha calamara soria. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu acho que nessa igreja a hora passa mais rápido que nas outras, pastor. Eu tenho certeza disso. Eu vou terminar agora, irmãos, em nome de Jesus, que o meu horário já extrapolou. Olhe para cá, redobre a sua atenção. Quando todos pensaram que era o fim, quando todos pensaram que acabou, a Bíblia diz que a multidão vai até Betânia. E sabe qual é o propósito da multidão? Consolar a Marta e Maria. O papel da multidão é esse: Marta, fica tranquilo, isso é a vida acontecendo.
As pessoas morrem mesmo. Fica tranquilo, Marta. Fica tranquila, Maria. O país está em crise. Está tudo caro. Está difícil mesmo. Esse é o papel da multidão. Fazer a gente se conformar, Marlon, com a atual realidade, a ponto da gente não lutar mais para viver algo sobrenatural. É assim mesmo. Chegou a hora dele, as pessoas morrem. Enquanto a multidão está consolando Marta e Maria, no horizonte de Betânia, está vindo um homem na frente, com 12 atrás o seguindo, pisando forte, indo em direção àquele lugar. Ah, se tu pudesse entender isso. Vai ele em direção àquele lugar. Marta, nos seus conflitos existenciais, dizem: Senhor, se tu tivesse chegado aqui antes, Lázaro não teria morrido. Jesus diz: Marta, Lázaro vai ressuscitar. A Bíblia diz que ela diz: eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse: não, Marta, eu não estou falando de algo que vai acontecer lá na frente. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Quando ela diz: Senhor, Ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias, sabe o que ela está dizendo? Eu sei. É aquilo que Paulo disse, que ao soar da última trombeta, os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão. Depois de nós, os que estivermos vivos, subiremos ao céu. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal da imortalidade. Jesus está dizendo: não, o que você está achando que vai acontecer lá na frente, eu estou te dizendo que eu cheguei em Betânia para te dizer: é hoje. Eu vou fazer agora. Só 3 pessoas receberam, então eu vou profetizar outra vez. Tem coisa na nossa vida que é tão difícil aos nossos olhos, que até debaixo de uma palavra dele a gente pensa: eu sei, até o ano que vem acontece, até o início de 2024 acontece, porque no nosso cronograma é impossível. Só que Jesus está dizendo: vem cá, isso aqui é uma igreja mesmo. Você veio para o impacto, você veio me buscar. Então deixa eu te dizer algo: eu não estou contando com o que você tem de programação, eu não estou contando com as tuas estatísticas. Eu estou dizendo que aquilo que para você só aconteceria lá na frente, eu cheguei em Betânia para dizer: é hoje. É hoje. Isso aqui não é jargão de pregador. Eu não saí de casa à toa. Eu não deixei minha filha e minha esposa aqui para brincar, de pregar. Eu vim para ser um profeta nessa igreja. Aquilo que para você era impossível, aquilo que para os teus olhos seria distante, eu libero sobre esse altar. Deus mexerá no cronograma. Ele antecipará algumas coisas. O remédio que não fazia efeito, hoje eu declaro, vai começar a surtir efeito. A causa que o médico não conseguiu resolver, o Jeová Rafa está nesse lugar. Aquilo que o advogado não pode, que o juiz não pode, ele pode, ele pode, ele pode. E eu estou dizendo: todos os demônios que tentaram segurar a tua bênção, segurar a tua bênção, a tua vitória, eu dou uma ordem nesse altar: solta a tua casa, solta a tua família. Ele chegou em Betânia e eu estou profetizando nesse altar: hoje, 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 Emicanda, Lema e Assúria. Quem pega essa palavra, dá um salto nessa cadeira e adore a Jesus de Nazaré. Vamos, fique de pé adorando, fique de pé exaltando. Olhe para quem está do seu lado e diga: é hoje. Não se surpreenda se você antes dessa noite terminar ouvir uma mensagem, receber um WhatsApp. Não se surpreenda se você chegar em casa e der de cara com algo que você há muito tempo espera. Ele chegou em Betânia para mudar o cenário. Você não me chamou, você não me mandou uma mensagem, você não me trouxe para o problema. Não foi na hora que você queria, não era no tempo que você gostaria,
mas nada que você colocou no meu altar está esquecido diante de mim, diz o Senhor. Eu vim liberar uma palavra para pessoas que acreditam aqui. Talvez para você esteja demorando e tudo começou a dar errado, mas assim diz o Senhor: eu não me esqueci de nada que você anotou naquela agenda. Eu não me esqueci daquele bilhetinho que você coloca debaixo dos joelhos, aquela carta que você coloca debaixo dos joelhos para orar. Eu não me esqueci do que você vai ouvindo e pensando quando vai para o trabalho com fone de ouvido, lembrando do que você quer. Eu não me esqueci. E se você colocou na minha mão, fica tranquilo, no dia que você menos esperar, eu pisarei na tua Betânia, no teu ambiente de fragilidade, eu te direi: chega. Hoje o choro não será de tristeza, hoje o choro não será de morte nem de derrota, mas Ele está dizendo: há uma palavra liberada sobre esse lugar. Você crê nisso? Oh, feche os teus olhos aí, coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos aí, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Traga à memória tudo que Ele falou acerca da sua casa, da sua família. Traga à memória agora. O começo e o fim é o meu Deus, e Ele me diz: não acabou, não acabou. Abre os meus olhos e posso ver portas se abrindo, milagres chegando, eu creio. Não acabou. Diga isso. Quem determina o começo e o fim é o meu Deus, e Ele me diz: abro os meus olhos e posso ver portas se abrindo, milagre tá chegando. Não acabou. Feche os teus olhos aí, inclina a sua cabeça. Eu não sei há quanto tempo você tem colocado algo diante de Deus, mas Ele me trouxe aqui para te lembrar, rapaz, eu não me esqueci de você. Ele me trouxe aqui para te lembrar, moça, eu não me esqueci do que você deseja, do que você precisa. Nesse altar eu quero profetizar em nome de Jesus, que tudo aquilo que aos teus olhos é distante, é impossível, o Senhor vai liberar uma palavra de ordem dentro desse cenário. O que estava morto voltará à vida, o que estava se esfriando acenderá outra vez, o que estava saindo da sua mão e você estava dando por perdido, o Deus da restituição, Ele está dentro desse lugar dizendo: ainda não acabou, ainda não acabou. Eu repreendo todo o desânimo do seu coração, eu repreendo toda a frieza, todo o esfriamento, e eu profetizo: Jesus está indo em direção à tua necessidade hoje. Jesus está caminhando em direção ao que você quer. Jesus está indo em direção ao que você orou. Se prepare, eu declaro nesse altar: haverá surpresas de Deus. Surpresas de Deus para a tua casa, surpresas de Deus para a tua família. Não chores, há um tempo de restituição. Eu colocarei na tua mão aquilo que o diabo tentou te convencer que você perdeu. Eu colocarei na tua mão aquilo que todos disseram que você perdeu. O Deus do recomeço, eu estou sentindo Ele nos meus ossos essa noite. Igreja do Senhor, Ele é o Deus do recomeço, o Deus do recomeço. Eu irei refazer algumas coisas. Eu irei devolver algumas coisas que vocês acharam que perdeu. Há uma palavra nesse altar, pastor, e eu entrego esse microfone, mas eu preciso entregá-la.
E a palavra que Deus tem no meu coração é restituição. A glória da última casa será maior do que a da primeira. O Senhor está bradando nesse altar: eu serei restituição nessa igreja, eu serei restituição na vida de pessoas aqui. Coisas que você deu por perdido e disse: não tem mais jeito, acabou. Deus está dizendo: eu devolverei a ti. Eu devolverei a ti. Algumas coisas retornarão para a sua mão. Pastor, algumas coisas retornarão para a sua mão. Algumas coisas eu devolverei. A vergonha tomou conta do seu coração. Os teus adversários fizeram festa e o inimigo disse: não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo: eu estou indo ali para devolver algo para alguém. Eu estou indo ali para devolver